Imagine a seguinte cena. Estamos na Segunda Guerra Mundial. Os generais analisam os aviões de combate que voltavam das missões. Eles estavam todos crivados de balas, mas os danos seguiam um padrão curioso. A maioria dos furos estava nas asas e na fuselagem. A cabine do piloto e os motores, quase intactos. A conclusão parecia óbvia, certo? Se os aviões estão tomando tiros nas asas, precisamos reforçar a blindagem das asas. É lógico, é intuitivo e também é completamente errado. Sabe por quê? Porque os generais estavam olhando apenas para os aviões que sobreviveram. Eles ignoraram totalmente os aviões que não voltaram. Aqueles que levaram tiros no motor ou na cabine caíram e explodiram. Ninguém viu esses buracos porque esses aviões nunca pousaram para contar a história. Agora, traz isso para a sua vida hoje. Você abre o Instagram e vê aquele guru milionário gritando que o segredo do sucesso é acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado e investir em criptomoedas. Você olha para ele, vê o resultado e pensa: se eu fizer o que fez, eu chego lá. Mas e se eu te dissesse que esse pensamento é exatamente como blindar as asas do avião? Você está caindo na armadilha do viés do sobrevivente. E acredite em mim, esse erro lógico é a razão oculta pela qual tantas pessoas inteligentes, dedicadas e trabalhadoras continuam falhando, mesmo seguindo a receita do sucesso à risca. Hoje vou te mostrar o que está escondido no cemitério silencioso dos dados, aquela informação que ninguém te conta, porque quem falhou não está aqui para dar entrevista em podcast. Vou te ensinar a ver o invisível e te dar 3 ferramentas mentais para parar de copiar cegamente e começar a analisar estrategicamente. Não é para você ficar cético ou amargo com o sucesso alheio. É para você tirar a venda dos olhos e parar de jogar um jogo cujas regras você nem sabia que existiam. Sou psicólogo e pesquisador do comportamento humano, e o que vou te revelar agora muda completamente a forma como você toma decisões. Então, vamos lá. Olha só o que acontece de verdade no seu cérebro. O viés do sobrevivente é um erro de lógica que acontece quando nos concentramos nas pessoas ou coisas que passaram por um processo de seleção e ignoramos aquelas que não passaram, simplesmente porque elas não estão visíveis. Nosso cérebro é uma máquina de buscar padrões. Ele odeia o caos. Ele odeia a incerteza. Quando você vê alguém que largou a faculdade e virou bilionário, como o Bill Gates ou o Mark Zuckerberg, seu cérebro acende uma luz e diz: "Ah, o padrão é largar a faculdade." O segredo é ter coragem de sair do sistema. Mas o que seu cérebro deleta dessa equação são os milhares, talvez milhões, de Zuckerbergs que também largaram a faculdade, também tinham uma ideia de app. Também trabalharam 18 horas por dia na garagem, mas que acabaram falidos, endividados e voltando para a casa dos pais. Essas pessoas não escrevem biografias best-sellers. Elas não dão palestras no TED. Elas são invisíveis. E aqui entra a parte cruel. Muitas vezes, as ações dos vencedores e dos perdedores foram exatamente as mesmas. Presta atenção nisso, porque é aqui que a chave vira. Se o vencedor A acordou às 5 da manhã e ficou rico, e o perdedor B também acordou às 5 da manhã e continuou pobre, então acordar às 5 da manhã não é o fator determinante para a riqueza. É uma coincidência, não uma causa. Mas como você só ouve o vencedor? Falando, você assume que essa é a causa. Parece frio, né? Parece que estou dizendo que o esforço não importa. Mas na verdade é o oposto. Entender isso é libertador. Tira de você o peso de achar que se eu fizer tudo certo e der errado, o problema sou eu. Às vezes o processo estava errado desde o início, porque foi baseado em dados incompletos. Vamos aprofundar isso com o primeiro conceito prático: a diferença entre correlação e causalidade no mundo real. Vou te contar uma história rápida que ilustra isso perfeitamente. Vamos chamar nosso protagonista de Lucas. O Lucas é um cara esforçado, inteligente. Ele começou a seguir um grande influenciador de marketing digital. Esse guru dizia: "Eu larguei meu emprego, queimei as pontes, investi tudo em anúncios no Facebook e em 3 meses fiz meu primeiro milhão. O segredo é a ousadia, é um mindset de abundância." Lucas ouviu aquilo e sentiu o chamado. Ele me disse uma vez: "Cara, eu sentia que ele estava falando comigo.
Ele tinha a mesma origem que eu. Se ele conseguiu, era só eu replicar o método. Lucas pediu demissão. Pegou suas economias de 5 anos. Seguiu o passo a passo. A mesma copy, o mesmo estilo de vídeo, a mesma agressividade nos anúncios. Ele acordava cedo, meditava, visualizava o sucesso. Ele fez tudo certo. 3 meses depois, Lucas estava com a conta zerada e uma crise de ansiedade severa. O que aconteceu? O Lucas era incompetent? Não. O Lucas foi vítima do tempo. O guru dele começou em 2014, quando o custo por clique no Facebook era centavos. O mercado era um oceano azul. A concorrência era baixa. Qualquer anúncio, meia boca funcionava. O Lucas entrou no jogo em 2024. O mercado estava saturado, o custo de anúncio era 10 vezes maior e o público estava cético. As ações foram as mesmas, o que, mas o contexto, o quando e onde, era totalmente diferente. O guru sobreviveu por uma mistura de competência e timing, mas ele vendeu a ideia de que foi apenas competência, e o Lucas comprou a ideia sem ver as variáveis ocultas. Quando o Lucas me contou isso, ele estava devastado. Ele disse, eu falhei, eu não tenho o mindset certo. Eu olhei para ele e disse, Lucas, você não falhou por falta de mindset. Você falhou porque tentou usar um mapa de 2014 para navegar em 2024. Você olhou para o sobrevivente e ignorou o cenário que matou todos os outros. Isso nos leva à segunda técnica para você não ser o próximo, Lucas. A pergunta da prova negativa. Sempre que alguém te der um conselho baseado em o que os vencedores fazem, você deve imediatamente se perguntar, as pessoas que fracassaram também fizeram isso? Isso é crucial. Vamos aplicar isso a algo polêmico, a tal da rotina matinal. É muito comum ouvir CEOs de sucesso leem 50 livros por ano. Ok, vamos aplicar a prova negativa. Existem pessoas que leem 50 livros por ano e são fracassadas financeiramente ou profissionalmente. A resposta é sim, muitas. Então, ler 50 livros não garante sucesso. É um hábito excelente? Sim. Vai te tornar mais culto? Sim. Mas não é a causa isolada do sucesso financeiro. Agora, tente aplicar isso a pessoas de sucesso persistem quando tudo dá errado. As pessoas que faliram também persistiram? Muitas vezes sim. Elas insistiram em um negócio ruim até perderem a última moeda. Às vezes, a habilidade do vencedor foi saber a hora de desistir e mudar de rota. Mas a biografia dele vai chamar isso de pivô estratégico, enquanto para o perdedor chamamos de desistência. Percebe a nuance? O neurocientista David McRaney tem uma frase fantástica sobre isso. Você nunca ouve o conselho das pessoas que fizeram tudo certo e perderam, mas elas existem, e são muitas. Então, como a gente navega nesse mar de conselhos ruins sem ficar paralisado? Aqui entra a terceira parte, que é a mais prática de todas. Focar nos fracassos, não nos sucessos. Parece contraintuitivo. Ninguém quer estudar o fracasso. Queremos a pílula mágica da vitória. Mas estudar o fracasso é muito mais confiável. O sucesso é complexo. Ele envolve talento, trabalho duro, estratégia, timing, conexões e, sim, uma dose cavalar de sorte. É difícil replicar sorte. O fracasso, por outro lado, costuma ser mais previsível. Existem padrões claros no fracasso que se repetem. Gastar mais do que ganha? Fracasso garantido. Ignorar o cliente? Fracasso garantido. Não cuidar da saúde mental? Colapso garantido. Charlie Munger, o sócio do Warren Buffett, dizia: tudo o que eu quero saber é onde eu vou morrer, para nunca ir lá. Em vez de perguntar o que o Elon Musk faz, pergunte o que as 1000 empresas de carros elétricos que faliram fizeram de errado. Talvez elas tenham escalado rápido demais. Talvez tenham ignorado a logística de baterias. Talvez tenham brigado com os reguladores. Esses são os erros que você deve evitar. Evitar a estupidez é muito mais fácil do que tentar ser genial. Vou te dar um exemplo de como isso funciona na prática, num nível bem pessoal. Conheço uma executiva, vamos chamá-la de Ana. A Ana queria ser promovida a diretora. Ela olhou para a diretora atual, uma mulher extremamente agressiva, que trabalhava 14 horas por dia e não tinha vida social. O viés do sobrevivente diria para a Ana: copie esse comportamento. Seja agressiva e trabalhe até a exaustão. Mas a Ana foi mais esperta. Ela olhou para as pessoas que tentaram ser diretoras nos últimos anos e foram demitidas ou pediram para sair. O que ela descobriu? Ela descobriu que muitas que tentaram ser agressivas foram vistas como difíceis de lidar e foram cortadas. Ela descobriu que quem trabalhava 14 horas por dia acabava cometendo erros por cansaço.
A diretora atual sobreviveu apesar desses comportamentos, e não por causa deles. Talvez ela tivesse conexões políticas muito fortes que a protegiam. Então, o que a Ana fez? Ela focou em não cometer os erros dos demitidos. Ela entregou resultados consistentes, manteve boas relações, não sendo tóxica, e manteve a sanidade. Ela foi promovida 6 meses depois, do jeito dela. Olha que poderoso isso. Ela não copiou a sobrevivente. Ela evitou o cemitério. Isso não é sobre diminuir o mérito de quem venceu. É sobre entender que a história de quem venceu foi editada. A vida real não tem edição. Na vida real, as cenas deletadas importam. Entender o viés do sobrevivente é como ganhar óculos de raio-x. De repente, você para de se sentir inadequado porque sua vida não parece com o feed do Instagram de ninguém. Você entende que o que você vê é apenas uma fração minúscula da realidade. Isso te dá uma calma enorme. Você para de perseguir hacks milagrosos e começa a construir bases sólidas. Então, como aplicamos isso hoje? Agora mesmo, quero que você faça o seguinte exercício mental. É simples, mas poderoso. Da próxima vez que você se pegar admirando alguém de muito sucesso e pensando em copiar uma estratégia específica dessa pessoa, pare e faça a pergunta do silêncio. Pergunte-se: onde estão as pessoas que fizeram isso e falharam? O que elas teriam a me dizer? Se você está pensando em abrir um restaurante porque viu um chefe famoso na TV, não procure apenas dicas de culinária. Vá conversar com alguém que faliu um restaurante no ano passado. Pergunte o que deu errado. Essa conversa vai valer mais do que 10 livros de autoajuda. Busque o conselho do perdedor. Não para julgar, mas para aprender o que o sobrevivente esqueceu de te contar. Não tente replicar a sorte dos outros. Construa a sua própria competência, blindando-se contra os erros óbvios. O mundo está cheio de ruído e de pessoas vendendo mapas do tesouro que só funcionaram uma vez. Ter a clareza de ver, além disso, é o que separa quem vive correndo atrás do vento de quem realmente constrói algo duradouro. Não é sobre ser pessimista, é sobre ser um otimista com os pés no chão. É sobre olhar para o avião cheio de furos e dizer: não vamos blindar onde não precisa. Vamos proteger o que realmente importa. O verdadeiro segredo não está no palco iluminado. Está nos bastidores, nas falhas, no que não foi dito. Aprenda a escutar o silêncio, e você estará anos-luz à frente da multidão.